lá, velho. Eu imagino que devem existir substâncias que aumentam sua memória e seu foco. Eu acho que isso não é impossível de acontecer, de Eu acho que não é existir. impossível. Assim, o que a gente sabe hoje, cara, que é uma das melhores paradas disparadas de todas para você melhorar a sua performance, seu foco e a sua capacidade de memória, é dormir. Não, faz sentido. Sono, cara. Sono é uma parada absurdamente fodida no sentido de melhora de performance. Mas tem que ser o sono apto, né? Não pode ser aquele sono de, sei, 4 horas, mas também não pode ser o de 12 O horas. que é o sono adequado para um adulto, para um jovem adulto? Varia durante a vida, tá? Mas para um jovem adulto e idoso. De 7 a 9 horas, de preferência no horário entre 22 e meia-noite para dormir e acordar entre 5 e meia e 8 e meia. Antes disso, dormir ou depois disso acordar não é adequado. Entendi. Eu vou tentar explicar um pouquinho depois. O ideal é que o seu sono tenha uma qualidade, que ele não seja induzido por medicamento, que não tenha usado substância antes Nossa, eu tô fudido. e que você faz uma... Olha que fofinho. Tá pegando a mosquinha. E A que- Lina hoje ela tá sociável. Né? Pô, mó queridinha. Eu adoro gato. Gato é legal demais. E que não tenha sido induzida por substância nenhuma, porque a substância suja o cérebro, né? Você tá botando coisas... E que também, cara, antes de dormir, você não tenha tido nenhum comportamento que aumente seu alerta. Tipo, Porque ficar vendo um vídeo. assim, você pode até jogar um ver. jogo. Você pode até ver vídeo, você pode ver séries. As pessoas perguntam, pô, mas e a luz da TV? Pô, tenta deixar, apaga um pouco, deixa só da TV, bota o som um pouquinho mais baixo. Próximo ao horário de dormir, você não pode ter estímulos que gerem alerta. Porque o alerta aumenta a sua noradrenalina, que é o neurotransmissor do alerta. Mesma coisa que a adrenalina, só que no cérebro botaram nora antes, mas é igual. Entendi. E no sono, quando você está dormindo, a sua noradrenalina no cérebro cai demais. Então, se você tem demais antes de você deitar dormir, não vai cair totalmente. Então, seu sono vai ficar superficial. Aí você acorda por qualquer coisa, você acorda no susto, você não passa por todas as fases do sono, não vai até o sono profundo, não passa pelo REM, fica um sono meio zoado, tá? Então, se você tem todos os elementos envolvidos no sono, de 7 a 9 horas de sono. Eslen, durmo mal. Não, Eslen, vamos falar, usar um pouquinho do sono, acho que é importante. Eslen, sou noturno, produzo melhor à noite. Puta, eu sou esse cara, mano. Não existem pessoas noturnas. Não existe. Você mas tá eu me fazendo sinto cagada. bem melhor. Bota na thumb aí, diretor, na hora que for sair as cortes. Neurocientista fala que Monark está fazendo cagada. Esse é um ótimo título, vai. É um ótimo título. Não precisa ser um neurocientista pra ver que eu faço muita cagada, mas tudo bem. Não existe pessoas noturnas, cara. Não, mas eu já ouvi um argumento, já usei esse, então, e agora parece que não faz sentido. Dentro da evolução do homem, do Hunter-Gatherer, precisava de seres humanos que ficavam acordados à noite pra fazer a patrulha. Será que Existe não tem uma mais? variação genética de pessoas que precisam dormir menos. Que podem dormir 6, 5 horas e meia, 6 horas de sono e se sentir tão bem quanto alguém que dorme 7. Mas essas pessoas são muito raras. Entendi. Muito raras. Mas não existe um negócio com o sono noturno, ou o sono diurno. O que existe hoje, que a gente sabe, tem pessoas que são vespertinas e tem pessoas que são matutinas. Pessoas vespertinas são pessoas que tendem a dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Mas esse um pouquinho mais tarde é dormir meia-noite Entendi. e acordar no máximo 9, 8. Entendi. Matutina, tipo eu durmo muito cedo normalmente, acordo bem cedo. Então 9 e meia, 10 horas eu tô quase dormindo já e acordo 5, 5 e meia. Ah, caralho. Naturalmente, assim. E tem pessoas que podem ficar um pouco mais no meio do caminho. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é uma incompatibilidade evolutiva. Então hoje você tem luzes brancas à noite, isso daqui 20 mil anos atrás nunca ia existir. Essa hora da noite, 20, 30, assim. Tudo escuro. Estaríamos numa caverna com fogo e contando tinha algum um tipo fogo. de história. Sim. Por isso que de noite você tem que priorizar luzes amarelas, porque lembra o fogo. Ah, caralho, olha Nós- lá. aham, Que interessante. Nós temos receptores no nosso olho que, frente à luz amarela, porque foi selecionado durante a nossa história evolutiva assim, bloqueiam menos a liberação de melatonina. E você precisa de melatonina para dormir. Quando você bota uma luz branca à noite, ela entra no seu olho e bloqueia a liberação de melatonina. Então, inibe a indução do sono.
Qualquer coisa que aumente noradrenalina ou inibe a produção de melatonina dificulta a sua entrada no sono. Pode crer. Então, de noite, cara, o ideal, e isso é tratamento para o pessoal que tá me falando aqui, tá naquela ali, editor? Tá naquela câmera? Isso. Tá aqui? O pessoal que tem dificuldade de dormir, isso aqui é muito importante. Não busque inicialmente o apoio em medicamentos, tá? A terapia, o tratamento padrão ouro de entrada de primeira escolha para insônia é psicoterapia cognitivo-comportamental. É um tipo específico de psicoterapia que ensina você a fazer algo que a gente chama de higiene do sono, tá? O que é higiene do sono? Higiene do sono é basicamente, para ser bem didático, voltar a viver numa caverna. Então, anoiteceu, você vai baixar as luzes da sua casa, vai deixar luzes vermelhas, luzes amarelas, de preferência um abajur lá no canto. Vai assistir filme, coisa, cara, lê um livro, nada que te engaje demais. O final da sua noite tem que ser um pouco entediante. Tem que ser um livro chato, um filme chato. É. Eu tenho meu livro de dormir, cara. Qual que é? O livro que eu leio lá pra dormir. Os caras vão ficar meio putos. É o livro do Martin, Eu não sei. do Game of Thrones. Ah, Os caralho! caras vão me cancelar agora. Tá falando que Game of Thrones é chato, cara? O cara fala sobre livre-arbítrio, um monte de coisa, cancela por causa do Game of Thrones. Porra, mas não estimula teu cérebro quando você vê gente morrendo e... Não, cara. Entendi. E eu tava assistindo uma série pra dormir também. Qual que é? Ozark. Ah, o Zack é boa. É tipo Porra, eu um acho uma Breaking bosta. Bad. Eu acho zoada Ozark. Você acha zoado? Eu assisto assim, eu começo quase a pegar no sono. Eu assisti só a primeira temporada, Ozark. Então, assim, de noite tem que ser um pouquinho entediante a sua vida. Pra você cair no sono, velho. Se você estiver animado, você não dorme, tá ligado? É verdade. Então, de noite, tentar, dentro do possível, reduzir as luzes e não entrar em atividade que te engajam demais. Porque os hormônios que induzem sono, eles oscilam durante o dia. E à noite, a ideia é que eles estejam aumentando e os hormônios que te deixam alerta estejam caindo. Um dos hormônios, por exemplo, que tem que estar menor na noite para você ter uma indução de sono adequada é o cortisol, o hormônio do estresse. Se você fica se estressando à noite, você não dorme. Verdade. Por isso, porque se aumenta o cortisol, você não dorme, porque Faz está sentido. estressado. Então, a pessoa que fica trabalhando até tarde, estudando até tarde, eu sei que às vezes é difícil por conta do contexto da vida, mas o ideal, se você Você tiver tá a falando opção... o ideal aí pra mim, eu sou o cara que nunca cumpriu o ideal na vida. Tá ligado? Se tiver a opção para a galera que está comprando sono, esse é o primeiro passo. O segundo passo, e que provavelmente pouquíssimos médicos ou pessoas falaram para você, é de manhã você se expor à luz natural quando você acordar. Durante muito tempo, assim, tomar um sol? 40 minutos, não precisa tomar sol necessariamente. Só a luz natural. Você precisa abrir a casa e deixar entrar luz. Você tem uma região do seu cérebro chamada de hipotálamo, e dentro do hipotálamo tem um núcleo, chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, dentro dele, tem genes nas células, chamada de, olha que nome criativo, genes relógio, que é os genes envolvidos com o relógio biológico do seu corpo. Esses genes, se eu arranco o seu hipotálamo fora, coloco numa placa Petri em laboratório, e vejo a atividade genética, mantenho as células vivas com açúcar e tal, e vejo a atividade genética no seu cérebro, esses genes vão estar produzindo e degradando proteína num ciclo de 24 horas, que é o ciclo do dia. Aham. Só que esses genes, eles não sabem que horas são do dia. O que informa para ele a hora do dia é a luz. Os seus olhos são como se fossem extensões do seu cérebro fora da caixa craniana. Então, se você acorda 7 horas, 8 horas, mas fica num quarto escuro sem luz natural até às 10 e abre a janela só às 10, Ele entende que você acordou às 10. exato. Caralho. E aí lá na noite você vai estar exausto, mas sem sono. Porque ainda não bateu as horas acordado. Caralho, isso é um bom hack da É vida louco aí, pra hein? caralho, Da velho. hora, da hora. Cara, isso resolve cada pica de insônia, cara. Eu tive paciente que foi pro Einstein, fez polissonografia, tomou remédio, deram óculos não sei o que pra bloquear a luz de noite e não falaram pra se expor à luz natural. A pessoa pagou R$19,90 por mês no meu curso do RD, gastou mais de 10 pau em tratamento, viu eu falar em luz natural, começou a tomar café na varanda, curou a insônia, cara. Caralho. Porque o seu olho tem células que mandam informação para lá. Por exemplo, quando você vai viajar, você vai para um outro lugar que tem jet lag. A melhor forma de você resolver o seu jet lag é se expor à luz natural.
Porque você tá sinalizando o seu cérebro que hora do dia é. Caralho, agora todo dia quando eu acordar eu vou Cara. sair na Velho, varanda. é revolucionário, cara. E você não precisa ficar com luz no olho, com sol no olho. Aham. Só abre a janela, velho. Se você for possível, bota seu computador em frente pra janela. Já resolveu a pica toda, velho. Foda que eu sou tão quebrado como ser humano que. É verdade. Que eu já me acostumei. Como é que é a sua rotina? Você acorda que horas? Cara, então. Ó. Tá com vergonha de falar, né? Não vergonha não. É que não existe rotina. Eu sou um cara que não tem rotina. Tipo, a minha única rotina que acontece constantemente é fazer podcast. Tipo, o resto, ó. Tem dia É a única regra dentro da sua agenda que controla você está aqui. É a única o resto atividade é tudo que meio... sempre vai acontecer no mesmo horário, tá ligado? Saquei. Porque tem vezes que eu vou dormir 7 horas da manhã, tem vezes que eu vou dormir 4 horas da manhã. Nossa senhora, velho. E eu uso melatonina, uso Dramin pra dormir. Eu sou... Tudo fudido. Eu sou fudido, eu sou Tudo um fudido. fudido. Eu tô conversando aqui com você, tô com vergonha de como eu não prestei atenção no meu ciclo natural. Ciclo circadiano, cara. Isso se chama ciclo circadiano. Se você começa a se expor à luz natural sempre mais ou menos no mesmo horário durante o dia, e de noite, pra você é uma bosta, porque você tem que ficar Luz pra aqui, né, caralho, velho? Então filho. talvez o seu ciclo tenha que ser um pouquinho mais pra frente mesmo, não tem muito o que fazer. Ou você pegar o arrasta o podcast programa pra trás, aham. um pouquinho pra trás. Mas o ideal é, tipo, saiu daqui, cara, vai pra um lugar escuro, já derruba as luzes. Não podia ter tomado o Red negócio, se Bull, fudeu, agora fudeu. você se fudeu. Aliás, cafeína depois das 15 horas tem que evitar, cara. Salvo se você precisar e vai dar um gás e tal, mas se não, evita depois das 15 horas. Se você tiver insônia, corta. Tá. Se você tem insônia Pior que eu não... de casa, corta. Eu não consigo ter insônia, porque pra você ter insônia, você tem que ter rotina. Porque você espera o sono chegar e derruba, né? Exato. Foda-se, não tem como. Exato. Exato. Mas assim, pra galera que tem problema de dormir e tal, cara, por favor, testem. Uma semaninha, se expondo à luz natural 30, 40 minutinhos.